Faz muito tempo que não faço um vídeo assim, né? Sobre os assuntos que a gente estava acostumado a falar, eu sei, e tem pessoas muito legais que seguem, acompanham, perguntam. Só que eu fico meio assim quando eu não tô na Europa. Tipo, o que o pessoal vai querer ver? O que o pessoal vai querer ouvir falar? Enfim, então eu vou compartilhar algumas coisas que eu acho interessante. Agora eu estou no Brasil, estou na casa do meu pai. Aí como eu não estava circulando por lugares assim, né? Que de repente são turísticos que vocês podem achar legais, por isso que eu demorei. Mas eu queria falar o seguinte, ainda mais nesse tempo de pandemia, assim, tem uma sensação que me acomete com muita frequência aqui, andando na rua, sabe? As notícias que a gente vê, que é um sentimento assim de compaixão e de empatia. Eu percebi que morando na Suíça, a gente não sente isso. Você sente um monte de outras coisas, mas isso você não sente. O governo ajuda todo mundo. Tem gente pedindo dinheiro? Tem, já me pediram várias vezes. E eu acho assim uma cara de pau, porque o governo ajuda todo mundo, sabe? Mesmo se você tá na rua, mesmo se você tem problemas com drogas, tem todo um suporte. Mas eu sei que tem gente que passa dificuldade, que se você é refugiado, estou falando assim de uma forma geral, né? Então tem um suporte. Você pega o trem, como eu sempre falo, como eu mostro às vezes, todo mundo tem umas roupas que pra mim não é o normal. Pra eles é o normal, pra mim é, nossa, que chique, sabe? São roupas que se eu andasse aqui no bairro que eu cresci, o pessoal ia ficar, nossa, sabe? Ia chamar atenção. E dependendo da cidade, do lugar que você tá, você não quer muito chamar atenção. Você não quer parecer rico. Então tem coisa que pra eles é mega normal, pra mim é coisa de rico, sabe? Então tem isso, a gente se depara sempre com isso, com essa impessoalidade, educação, impessoalidade, formalidade. De repente você chega no Brasil, tem muitas coisas com as quais você se depara, e eu já falei sobre isso. Mas você se defronta com, sei lá, cachorro de rua, sabe? Que é uma coisa sempre... Ou então tem umas notícias que não vou nem repetir, porque pra não dar gatilho, sabe? Que eu falo, meu Deus, o que eu faço? Na hora vem uma coisa, sabe? Quando eu vejo notícias do Brasil, quando eu tô aqui, eu fico... Me acende uma coisa. Eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. E daí eu penso, eu tô no lugar certo. Porque é isso que a gente tem que sentir todo dia. Se hoje, graças a Deus, embora eu sinta falta de muitas coisas, eu ainda precise realmente definir melhor a minha independência financeira, não estou ainda como eu gostaria, mas vou estar em breve. Eu sou muito privilegiada, eu sou muito privilegiada. Pensa nos privilégios que você tem. Não pense no que falta, pensa no que você tem, no que você teve acesso de conhecimento, de educação, de coisas que você pôde ver, ouvir, pessoas que te inspiraram, livros que você teve acesso, aulas que você pôde fazer, cursos, qualquer coisa. Quem não tem, não é que você deve se sentir culpado. Tenha mais, conquiste mais, mas isso te torna um devedor, entende? Essa sensação se acende em mim quando eu tô no Brasil. Eu sou uma devedora, mas não de um jeito assim... não de um jeito cristão, mártir, sabe? Eu tenho que sofrer, eu tenho que oferecer. Não. Quero prosperar ainda mais e ter acesso a muito mais coisas. Mas uma vez que eu tenho isso, eu preciso fazer o possível para também abrir a porta para outros. Para passar o conhecimento que eu tenho. Para retribuir ao universo de alguma forma. E isso é essencial. Esse é o pensamento que mais me povoa a mente. E eu acho bom sentir isso. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu sempre falo dos conflitos, né? Quem tá acostumado a me assistir, tá acostumado a me ver chorar as pitangas, a falta de sentido, né? E eu comecei a resgatar, assim, as minhas raízes, a querer saber mais sobre a minha história. Porque, por exemplo, na Europa as pessoas sabem, eu sou descendente de X, eu sou descendente de Y. Porque não tem muita mistura. A gente tem uma mistureba enorme, que a gente sabe, é tudo misturado mesmo. Que camiseta legal? Vocês gostaram? A gente sabe que é uma mistureba e fala, mistura mesmo, deve ter índio, português. Mas os gringos falam, mas como assim? Índio, que mais? Porque pra eles é muito rico isso, pra gente é um monte de coisa. Não, isso é rico mesmo, isso é especial mesmo. E eu comecei a olhar o Brasil com os óculos de gringo, né? Valorizar mais, virei a gringa doida que usa colorido e fica, eu te amo, Brasil! Eu virei assim, né? Virei isso, eu não era assim antes. E então, comecei a querer saber mais das minhas origens. Só que os pais, os avós, eles não se importavam muito, então muita gente não sabe nem passar essa informação. Mas eu tô indo atrás da história do Brasil, que a gente não aprende na escola. Por exemplo, meu pai, ele veio do Sul. E daí eu descobri, não sei explicar direito, tá? Mas eu descobri que
Essa coisa do gaúcho não é, eu achava, sei lá, quem nasceu no Rio Grande do Sul, sabe? Mas não é algo geográfico, né? Tem gaúchos no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. É mais uma forma de ver a vida. Eu fiquei tão encantada, comecei a ver isso e falei que bonito, né? Umas coisas assim do Brasil que eu não sabia. Me desculpa, talvez você saiba, né? E seja só ignorância minha, mas são coisas que eu não aprendi na escola. Por exemplo, o tanto de tribos indígenas que a gente tem no Brasil. A gente ouve falar mais do Guarani, né? Mas tem tantas coisas que definem muitos aspectos de quem somos hoje. E que a gente deveria saber mais, para se orgulhar mais, para explorar mais isso e ser ainda mais, sabe? Brasileiro, o que isso significa ser brasileiro? Somos somente uma mistura? O que isso significa? O povo gaúcho, ele foi criado, ele surgiu a partir do quê? Dos índios charruas. Os índios charruas, que eram uns índios muito faca na caveira, que eles eram cavaleiros, que eles eram inabaláveis. E tem tanta informação sobre isso. Procurem um vídeo do Eduardo Bueno que ele fala sobre, acho que Índios do Sul. Dá uma procurada porque é uma delícia de assistir. Você fala, meu Deus, isso é a minha história. O cinema não me vendeu essa história. Tá bom, tem até as séries da Globo, né? Que tem algumas coisinhas assim, ou típicas regionalistas do Nordeste, algumas coisas do Sul, a Casa das Sete Mulheres, mas normalmente não é isso que me vendem. Eu me interesso porque pelos cenários lá dos Estados Unidos, né? Quando eu era mais nova, meu sonho era morar nos Estados Unidos, porque eu queria viver a vida daqueles filmes. O copinho do Starbucks, a caixinha do Shining Box, os típicos hábitos de, não sei, patinar no gelo, a neve no Natal. Pra mim, vou ser bem sincera, era principalmente por conta dos filmes, do que os filmes me vendiam, os videoclipes da MTV. Um estilo de vida, uma vida de aventura, uma vida de poesia. E é uma vida que não existe, não dessa maneira. Ou talvez ela exista, mas ela também possa existir no seu país, né? Por que não? Então, onde é que está a poesia da nossa própria história, das nossas próprias raízes? Lembro de uma das inúmeras conversas que eu tive com minha amiga maravilhosa, minha vizinha na Suíça, que é brasileira. Ela estava falando, acho que do avô dela, que ele migrou, né, para o Brasil, mas ele era de fora, ele era espanhol, e ele falou algo do tipo, ninguém deveria deixar sua terra se não fosse obrigado. Que coisa estranha de ouvir, né? Todo mundo quer deixar a terra, todo mundo quer partir, todo mundo quer, eu quero ter uma experiência de viver em outro lugar. Você quer ter a experiência de ser turista, de estar lá sem responsabilidade, deixa eu experimentar essa comidinha, de tirar foto deixa eu falar que eu vivi, não sei, um ano sabático, sei lá onde na China. Mas a realidade, morar num lugar realmente é muito diferente, né? E se não tem valores que compactuam com seus valores mais íntimos, realmente sempre te falta alguma coisa. Hoje eu entendo isso. Onde é que estão as nossas raízes? Quais são os seus valores? E o que você quer quando você busca o novo? Nossa, tô achando que eu tô muito interessante nesse vídeo. E vou finalizar dessa forma. Fique com isso.